A história da humanidade está diretamente ligada à história do controle. Quanto mais a humanidade foi se desenvolvendo, mais ela foi tentando dominar ou a seu próprio povo, a sua aldeia, ao seu território ali registrado dentro de um certo limite, ou ela tenta dominar o outro, dominar a outra tribo, a outra aldeia, o outro estado, o outro país. A cada tempo que passa, você vai percebendo o quão esse sonho, talvez um sonho maldito da humanidade, de determinar o que o outro faz. A escravidão é uma prova disso. Dominar ao outro, fazer o outro trabalhar de graça, de servir gratuitamente, ser o seu escravo, literalmente, a fazer tudo que você manda, tudo que um determinado grupo de pessoas manda, tudo que um reinado, um estado, alguma coisa do gênero. Antigamente, na Europa, as pessoas andavam livremente de um país para o outro, de uma aldeia para outra. Conforme o tempo foi passando, as novas tecnologias foram chegando, as fronteiras foram determinadas, as pessoas começaram a ser impedidas de transitar livremente. Com o passar do tempo, novas tecnologias que foram surgindo, as pessoas foram impedidas de até mandar em si mesmas e ter a liberdade de decidir por si mesmas. Com o passar do tempo, não só as tecnologias, da maneira como a gente normalmente imagina, do desenvolvimento de satélite, de celular, de controle disso, de reconhecimento facial, mas também a linguagem foi se desenvolvendo. Já na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a importância, na primeira também, a importância de forma negativa, infelizmente, que as mídias tiveram no controle das mentes das pessoas, de como elas deveriam pensar, se comportar e das distorções e mentiras e falcatruas para distorcer a realidade, para fazer com que as pessoas apoiem determinadas ideias ou sejam contra determinadas ideias. E esse jogo tecnológico, físico, psíquico, essa pressão moral sobre as pessoas, de que se você não fizer tal coisa você não serve, só tem mais, na verdade, assim, em alguns momentos, não quase sempre, servido de mecanismos, de ferramenta para esses caras dominarem a sociedade. A maioria das pessoas hoje pensam seguindo padrões, na verdade sempre foi assim, mas quando tem um grupo te manipulando ali, tentando te controlar, as pessoas pensam por padrões, pensam, né, tem até uma distinção bastante interessante de que ética é o que você faz independente do que as pessoas pensam. E moral é um pouco do que a moral de cada grupo, de cada sociedade, uma determinada cidade, região, pensa sobre determinada coisa. É uma explicação possível, não nada muito... quando se fala em comportamento humano, o estudo do comportamento humano é fundamental, mas não é como estudar química, física, matemática. Por mais que tenha ciência ali, existem os pontos que escapam desse controle científico, vamos dizer assim. Não era nem a palavra que eu queria usar. Mas enfim, agora, recentemente, a gente vem observando que com uma alta tecnologia, com um desenvolvimento tecnológico tão ferrado, cada pessoa com um celular, reconhecimento facial. Se você não assistiu aquele filme Gattaca, assista. É possível que a gente chegue a algo próximo daquilo, em que o controle seja tão extremamente minucioso, no mínimo detalhe, desde o controle de um fio de cabelo que cai, seu DNA, desde o controle da sua mente, do seu comportamento, a ponto de não existirem mais pessoas. Existirem o quê? Seres autômatos, sem vida. Tenho dito aqui no canal, tenho dito bastante vezes, aliás, de que quanto mais você perder essas questões que são da humanidade, mais você vai se aproximar ou de um comportamento animal ou de um comportamento robótico. E, sinceramente, a nossa falta de unidade, de construir grupos que pensam igual ou que pelo menos defendam a liberdade, né, a qualquer preço, tem sido bem restrito, assim. A gente tem uma certa dificuldade. O Estado tem lá os seus governantes, o cara tem uma caneta, ele assina um documento, a polícia tem que ir até determinado
local espalhar alguma manifestação, eles têm um poder de ação muito grande. A civilização humana, assim, com o seu individualismo dentro de certo limite, tem dificuldade de formar grupos. Quando forma-se grupos, às vezes, sem legitimidade, sem... obviamente sou totalmente contra o uso da violência, mas, enfim. De que maneira nós podemos nos defender desse avanço, dessa dessa gana que a humanidade tem por controlar a civilização toda? Esses grandes líderes que se dizem deuses, sempre foi assim. A gente tem que continuar lutando pela liberdade individual, a fim de que até essas instituições elas possam se justificar quando elas defendem a vida e a liberdade.